superiores nas condições da comunidade, derivado que do chamado direito de antena, assegurado aos partidos políticos, pelo artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. A regularidade da propaganda partidária guarda estreita conexão com os princípios caros ao direito eleitoral, como a igualdade de chances entre os partidos políticos, a moralidade eleitoral, a defesa das minorias, em últimas análises, a democracia. O princípio da igualdade de chances entre partidos políticos é elemento basilar das mais modernas democracias ocidentais a impedir o arbitrário assessoramento. Entretanto, senhores, de antemão, a exclusão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão das agremiações partidárias que não tenham representação na Câmara Federal representa atentado ao direito assegurado expressamente no parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Maior. Direito esse indispensável à existência e ao desenvolvimento desses entes plurais, e sem a qual fica cerceado o seu direito de voz nas eleições, que deve ser acessível a todos os candidatos e partidos políticos. Entretanto, percebe que, no parágrafo 4º, é vedado que a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, organização paramilitar é vedado a utilização por quem? Pelo cara, partidos políticos da organização do Estado. É artigo 18 da organização política administrativa. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O conflito federativo, negativo de expedição de certificado de regularidade e previdência para Estado-membro, o exame de compatibilização de normas estaduais com a Constituição é matéria complexa. A situação semelhante aí à inscrição dos estados em cadastro de inadimplência federais. Jurisprudência abundante da Suprema Corte concedendo que as medidas de urgências requeridas para se preservar o funcionamento de serviços essenciais prestados à população dos estados, liminar confirmado. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo, ao fixá-lo junto com os estados e Distrito Federal. A essência da autonomia municipal contém primordialmente autoadministração, que implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais sem delegação ou prova hierárquica. Autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes legislativos. Todas as terras indígenas são um bem público federal. Inciso 11 do artigo 20 da Constituição. O que não significa dizer que o ato em si da demarcação extinga ou qualquer unidade federada. Primeiro, porque as unidades federadas após Constituição de 88 já nascem com seu território jungido ao regime constitucional de pré-existência dos direitos originários dos índios sobre as terras, por eles tradicionalmente ocupadas. Segundo, porque a titularidade de bens não se confunde com o senhorio de um território político. Nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de direito político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuide-se cada etnia indígena de realidade sociocultural e não de natureza política territorial. A vontade objetiva da Constituição obriga a efetiva presença de todas as pessoas federadas em terras indígenas, desde que em sintonia com o modelo de ocupação por ela concebido, que é de centralidade da União. O modelo de ocupação que tanto preserva a identidade de cada etnia,
quando sua abertura para o relacionamento de mútuo proveito com outras etnias e agrupamentos de não índios, atualmente a complementar de estados e municípios em terras já demarcadas com o indígena, a desfazer contudo em regime de concerto com a União e sob a liderança dessa, papel de centralidade institucional desempenhados pela União, que não pode deixar de ser imediatamente coadjuvadas pelos próprios índios, suas comunidades e organizações, além da protagonização de tutela e fiscalização do Ministério Público, inciso 5º do artigo 129 e 232 da Constituição. O STF tem reconhecido a ocorrência do conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registro de supostas inadimplências do Estado, no CIAF e no cadastro de créditos não quitados do setor público federal, CADIM, impossibilitam sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de créditos entre estados e entidades federais. O registro de entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais poderá sujeitá-las a efeitos gravosos com desdobramento para transferência de recursos. Entre mentes percebe que a autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, que lhe confere prerrogativa de dispor em sede normativa própria sobre o regime jurídico dos seus servidores civis, que impede que estenda automaticamente ao plano local os efeitos pertinentes à política de remuneração estabelecida pela unidade federal em desfavor de seus agentes públicos. Entretanto, no parágrafo 1º, Brasília é quem? A capital federal. A Constituição fala isso. Parágrafo 2º, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. O aperfeiçoamento, o dinamismo de conversão de um território federal em Estado membro, nessa plenitude, nesse viés constitucional, não é um fato instantâneo. É o resultado de um processo mais ou menos complexo que se inicia com o ato de criação, mas somente se exaure quando o novo Estado puder exercer por órgãos próprios o que é a plenitude de poderes que lhe confere a Constituição da República, no que traduz a plena e efetiva assunção de autonomia. E no parágrafo 3º, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através do plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Não é fácil, não é tarefa muito fácil para dividir ou subdividir, ou incorporar, membrar ou não membrar estados e municípios, um ou outro. A Lei do Distrito Federal 899 de 95, a previsão de alteração dos limites entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, a inconstitucionalidade imaterial, a utilização de termos distintos para as hipóteses de desmembramentos de Estados membros e de municípios não pode resultar na conclusão de que cada um teria um significado diverso, sob pena de admitir maior facilidade para o desmembramento de um Estado do que para o desmembramento de um município. Entretanto, o presente caso exige que, para além de uma interpretação gramatical ou uma interpretação sistemática da Constituição, tal qual se leve em conta a sua integralidade. Doravante, o parágrafo 4º, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município fazer-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão o que de consulta prévia, mediante plebiscitos,
às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estatutos ou dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, Emenda Constitucional 15 de 96. Após esta alteração, a Constituição explicou o alcance do âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial dos municípios. Portanto, o significado da expressão populações diretamente interessadas, contida na redação originária do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, no sentido de ser necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial, o que no caso de desmembramento deve envolver toda a população. Com o advento da emenda constitucional de 57 de 2008, foram convalidados os atos de criação de municípios, cuja lei tenha sido publicada em 31 de 12 de 2006, atendido que os requisitos na legislação do respectivo Estado à época da criação. Entre mentes, a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 7.619 de 2000 do Estado da Bahia, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, a inconstitucionalidade de lei estadual posterior à emenda constitucional de 96, a ausência de lei complementar federal prevista no texto constitucional afronta ao dispositivo no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição do Brasil. A omissão do Poder Legislativo é a existência de fato, situação consolidada, princípio da segurança jurídica. Entre mentes, concordamos que a norma constitucional de eficácia é limitada, porque depende de complementação infraconstitucional, tem, não obstante, uma linha de princípio e, sempre que possível, a imediata eficácia negativa de revogar as regras pré-existentes que sejam contrárias. Artigo 19. É vedado que a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. O princípio da isonomia, igualdade entre todos. Pretendam o que acesso a contratações da administração. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional regido pelos incisos 3º do artigo 19. Artigo 20 da União, no capítulo 2. São bens da União. Inciso 1. Os que atuarem lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Súmula 650. Inciso 2. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares das vias federais de comunicação e preservação ambiental definidas em lei. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo no domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Súmula 477. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos em seu domínio, ou que banham mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam
a território estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos marginais e praias fluviais. Agora fiquei com vontade de ir à praia. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e por isso mesmo excluídas de indenização. Súmula 479. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contêm a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas nos artigos 26 da Emenda Constitucional 46 de 2005. A ação discriminatória das terras situada na ilha do Cardoso, no litoral paulista, proposta pelo Estado de São Paulo, a oposição manifesta pela União aos fundamentos de que trata de terras de domínio da União, o remédio judicial destinado aos deslindes do que resta da terra devoluta em área previamente delimitada, a fim de extremá-la das terras objeto de dominialidade alheia, legitimado para exercê-lo. Todavia, o ente federado com domínio sobre a área discriminada, a incerteza acerca da dominialidade das terras devolutas nas ilhas costeiras até o advento da lei, da Constituição de 88, que no artigo 20, inciso 4, inclui expressamente as ilhas de espécies entre os bens da União, ilegitimidade do Estado de São Paulo para ação em tela, a procedência e de oposição. Inciso 5º, os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, Constituição Federal, artigo 20, inciso 5º e 9º, a participação ou compensação aos estados, Distrito Federal e municípios resultado de exploração de petróleo, xisto, betuminoso e gás natural são receitas originárias desses últimos entes federativos. A Constituição, no artigo 20, parágrafo 1º, é inaplicável ao caso disposto no artigo 71, inciso 6º da Carta Magna, que se refere especificamente ao repasse efetuado pela União, mediante convênio, acordo ou ajuste de recursos originariamente federais. A competência tributária do Estado e município sobre a área dos respectivos territórios, incluída nesses as projeções aéreas e marítimas de sua área continental, especialmente aos correspondentes parte da plataforma continental do mar territorial e da zona econômica exclusiva. Temos outros incisos abaixo. Entremente-se os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcança terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto, súmula 650. Com o trânsito em julgado do acordo embargado, todos os processos relacionados a terras indígenas, Raposa, Serra do Sol, deverão adotar os seguintes premissas como necessárias. São válidas a portaria e o do decreto presidencial, observado que as condições previstas no acordo, caracterização que de área como terra indígena, para fins dos artigos 11 e 231 da Constituição, torna-se o que insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Entrementes, o parágrafo 1º é assegurado nos termos da lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como os órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos,
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Na forma do artigo 20, parágrafo 1º, a reparação dos prejuízos decorrentes do alagamento de áreas para construção de hidrelétrica deve ser feita mediante participação ou compensação financeira. Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e municípios no resultado de exploração de petróleo, xisto, betuminoso e gás natural são receitas originárias desses últimos entes federativos. Bens da União, recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica, participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por sua exploração. Parágrafo 2º. Vamos para o artigo 21. Compete à União, inciso 1, manter relações com Estado estrangeiro e participação de organizações internacionais. Inciso 2, declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3, assegurar a defesa nacional. Inciso 4, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente. Inciso 5º, decretar o estado de sítio ou estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de matéria bélica. Trata de ação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, na qual questionou a constitucionalidade dos artigos 86 e vários outros, do artigo 87 e vários outros incisos da Lei Complementar 240 de 2002 do Estado do Rio Grande do Norte, que trata de garantias e prerrogativas dos procuradores do Estado, bem como a expressão com porte de arma, independente de qualquer ato formal de licença ou autorização contida no artigo 88 da mesma lei. Entremente-se o inciso 8º, administrar o que as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e previdência privada. A ação de inconstitucionalidade, lei estadual, que vai fixar prazos máximos segundo a faixa etária dos usuários para autorização de exames para operadores de planos de saúde. Os artigos 22, inciso 7 e 21, inciso 8º da Constituição, atribui à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Traz previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta da componente atuarial. Entretanto, senhores, a Lei 12.775 de 2003, do Estado de Santa Catarina, a competência legislativa do Sistema Financeiro Nacional, banco, agência bancária, a adoção, por exemplo, de equipamento que, embora indicado que as cédulas de dinheiro nas transações bancárias deveriam operar conforme as agências exclusivas da União. É pertinente no inciso 10 manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. A Constituição do Brasil confere à União em caráter exclusivo a exploração do serviço postal e o correio nacional. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Telegráficos, empresa pública de entidade de administração indireta da União, criada pela delegação de 69. É pacífico o entendimento desse Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais que têm como objeto matérias de competência legislativa privativa da União,
o serviço postal está no rol das matérias de competência legislativa e privativa da União, cuja normativa é competência da União. É a União, ainda que por força do artigo 21, inciso 10 da Constituição, o ente da federação é responsável pela manutenção dessa modalidade de serviço público. Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre organização dos serviços, a criação de um órgão regulador a outros aspectos institucionais. De acordo com a emenda constitucional 8 de 95, o texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que venha versar o objeto principal a prestação de serviços de telecomunicações, acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal. Esse não é o caso de norma contestada, o qual institui obrigação diretamente relacionada ao objeto de concessão de serviço móvel pessoal, ao determinar que as empresas forneçam à Polícia Judiciária informação sobre a localização de aparelhos de telefonia móvel, estabelecendo prazo, dispondo acerca do uso do número de emergência e impondo o pagamento de multas se houver descumprimento. O legislador estadual atua no núcleo da regulação da atividade de telecomunicações de competência da União, no que esta cabe disciplinar o uso de organizações desse serviço. Entremente, senhores, permite também dizer que, com essas breves considerações, o voto no sentido de procedência dessa ação direta, com as consequências da declaração de inconstitucionalidade da lei distrital, persevera também que os serviços de telecomunicações, exploração, edição de lista ou catálogos telefônicos e livre concorrência, se por um lado a publicação e distribuição de lista ou catálogos telefônicos constitui um ônus das concessionárias de serviços de telefonia, que pode cumpri-las com ou sem vinculação de publicidade, não pode dizer que essa tinha exclusividade para fazê-lo. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Eu já estou indo, mas estou voltando agorinha. Bom te ver por aqui. Se inscreva no canal, fortalece, edificando a casa. Vamos fazer amigo. Até mais.